Meus queridos, estamos aqui em meditação, pós-meditação, fazendo esta canalização solicitada pelo seu Rude. Eu sou Germán, aquele que vós chamais de santo. E não sou mais do que ninguém neste planeta ou em qualquer outro. Meus filhos, meus irmãos, todos têm neste planeta a necessidade da sobrevivência biológica. E atavicamente, todos nasceram a partir de um DNA biológico pré-existente no planeta para submeter-se mais facilmente às intempéries e às dificuldades a serem enfrentadas no planeta. Experiência feita anteriormente pelos geneticistas e biólogos e químicos siderais. Falo daquelas entidades ligadas às experiências criacionistas por ordem e supervisão do Criador primordial, para que pudéssemos proporcionar a cada planeta ao qual a Terra não se furtou a biologia própria à sua vibração. Assim, aquilo que vós conheceis por terceira dimensão, por primeira ou segunda ou terceira dimensão, nada mais é aonde labutam, aonde nascem, aonde crescem, aonde cresciam, melhor dizendo, as entidades biológicas em experiência plena divina para atender o objetivo da ascensão que vós tendes à vossa porta. Todos tiveram a oportunidade de fazer esta experiência. Alguns terão que refazê-la. Tudo muito normal e muito aceito, porque assim é as escolas. Haverão sempre aqueles que retardarão por várias razões que lhes interessam e que lhes são muito particulares. Uns porque desejam manter-se onde estão, não querem enfrentar o desafio, e não há nenhuma forma na criação que possa obrigar o criado, incriado, falo criado e incriado porque todos vós e todos nós somos centelhas de Deus. Então, nós somos criados e incriados, porque nós somos partícula do próprio Deus.
a experienciar e a desenvolver os outros entes da criação. Assim, como já dizia antes, como já lhes disse antes, o planeta Terra, é um ser em evolução, é um ser da criação. Assim como os outros astros, todos têm uma função. E cada um tem o seu período de evolução para servir às necessidades da criação, do Criador primordial, que todos um dia terão acesso. Todos nós, é claro. Dizer que o Criador é distante é não conhecer o próprio coração. O Criador está dentro de cada um de nós. E cada uma das nossas células, cada um dos nossos átomos não progride, sejam átomos biológicos, sejam átomos espirituais. Não progridem, não evoluem sem a chama do Criador. Eu estou a lhes dizer isso, mas vós bem sabeis que eu sou limitadíssimo em relação à criação. Vós me tendes como um dos mestres, o mestre Germain, o santo Germain. Naturalmente, Deus me concedeu algumas maravilhas do conhecimento para que eu pudesse transmitir à humanidade, no determinado momento, estas maravilhas. E o momento é chegado, mais do que chegado. Estas tentativas já aconteceram antes. Após a vinda do Cristo. Porque anteriormente já teve, mesmo antes da vinda do Cristo, há muitos milênios atrás, há mais de 20.000 anos atrás, o planeta já passou por uma experiência biológica que não foi bem sucedida, não no sentido da experiência em si, mas no sentido da biologia, no sentido daquelas existências na qual eu também fiz parte. Na qual Jesus também fez parte, na qual Astar também fez parte, e praticamente todos vós fizeram parte. Não estou falando de entidades seletas ou seletamente selecionadas, ou secretamente selecionadas. Não. Foram entidades voluntariadas que encarnaram no planeta numa densidade menor, ou melhor, menos denso do que a biologia atual,
na biologia de terceira dimensão, com maior fluidez e com maiores capacidades de movimentação dos materiais e dos equipamentos que o planeta dava e que ainda dá hoje. Portanto, vós tendes uma série de construções enigmáticas para vós, que nós bem sabemos quem as criou, quando as criou e por que elas ficaram da maneira que ficaram. Em alguns lugares no planeta Terra, foram escondidos alguns elementos daquela época ou daquela era. Porque a humanidade teve que recomeçar. Falo daquela humanidade. Mas aquelas entidades já desenvolvidas, evoluídas, continuaram seu curso fora da terceira dimensão, nas suas dimensões superiores, da qual vieram fazer a sua experiência no planeta nos séculos mencionados, nos milênios mencionados. Estou falando isto para vós entenderdes que se eu sou hoje o guardião das riquezas do planeta, e principalmente das riquezas relacionadas ao ouro, isto tem uma evolução própria em razão do meu conhecimento da alquimia, que se deu posteriormente àquela época mencionada. Embora todos não necessitassem de um conhecimento tão específico naquela época, todos tinham a capacidade de transmutação da matéria, fazendo água virar ouro e ouro virar pedra, e vice-versa. Não a bel prazer, naturalmente, mas pelas necessidades do momento. Querer desvendar os segredos ou os mistérios das pirâmides, por exemplo, é desconhecer determinadas propriedades físico-químicas que não são possíveis na terceira dimensão, tal como ela existe neste planeta, ou existiu neste planeta até o presente momento. Quando, na minha encarnação como Saint Germain, eu descobri, entre aspas, porque já conhecia atavicamente o processo e todo ele me veio à memória, eu descobri a maneira como transmutar a matéria. Eu fiquei conhecido como aquele que conseguia transformar pedra em ouro, quando nada mais era do que conhecimentos antigos que eu trazia e me vieram à memória. Assim como muitos encarnados hoje também têm este conhecimento, mas não têm memória deles. A maioria por falta de concessão, mesmo por conta do seu livre-arbítrio
e da sua missão e também do seu aprendizado e da sua evolução neste momento planetário. Bem, eu queria lhes dar uma última informação que me é própria, que é uma preocupação de muitos humanos, muitos que estão encarnados, biologicamente falando, no planeta, e até mesmo muitos desencarnados, que é a grande maioria, né? Que tem preocupação com a sua subsistência e com a competição que se dá no planeta. Bem, eu preciso esclarecer para vós que essa competição ela deixará de existir logo ali adiante. Num piscar de olhos. Se bem que dizer isso é mais ou menos como dizer que o respiro de Brahma entre a expiração e a inspiração é 26 mil anos. Isto é um piscar de olhos. Então, eu quero ser mais preciso e mais específico. Não levarão mais do que 5 a 10 anos todas as modificações, e falo de anos terrestres, todas as modificações e todas as concessões que descerão do alto para vós. Ainda na vossa biologia, ascendendo para a quinta dimensão. Aqueles que não suportarem a ascensão serão levados para um novo orbe que está já ancorado, vamos dizer assim, junto ao planeta Terra, e nem sequer perceberão a modificação, porque entrarão neste novo orbe sem as suas memórias anteriores. E lá retomarão, sim, retomarão o processo evolutivo. E não se chama retomarão do zero, como alguns canais receberam. Retomarão sem a memória. Sim, sem a memória do que tiveram nesses milênios todos que reencarnaram para evolução no planeta. E falo daqueles que não atingiram, né, meus filhos, meus irmãos. Porque é importante salientar que esta questão da memória, ela está relacionada a uma faculdade que é dada pelo Criador, que está, sim, no vosso DNA. E que, de acordo com a energia vibracional do planeta em que vós encarnais, ativa ou desativa esta memória. Quando reencarnares ou decidires estar novamente num planeta 3D, sua memória, obviamente, será zerada para que retome em 3D. E aí, com todos os percalços de uma nova reencarnação, de um novo processo reencarnatório, da evolução até novamente este grupo chegar à sua própria evolução neste planeta, ou alguns em outros, de acordo com a sua própria rapidez evolucional.
Voltando à questão da riqueza, para encerrar. Então, meus irmãos, a sua liberdade econômica está no seu desapego ao que é material. O dinheiro, como já disse outro dia, ele desaparecerá. Isto é fato. É só uma questão de tempo, do vosso tempo, para que isto aconteça. Se vós avaliares bem, o dinheiro não é necessário. O que é necessário é eliminar o egoísmo. Eliminando-se o egoísmo, elimina-se o orgulho. Todos passam a ter riquezas. O ouro é uma ilusão criada na mente humana. Porque a sua escassez, uma vez que as ferramentas da transmutação da matéria lhes serão entregues, não existe. Então, o ouro será utilizado apenas como ferramenta para a produção de determinados equipamentos que lhes permitirão maior evolução. E é com este objetivo que o ouro está no planeta e não com o objetivo de proporcionar um outro tipo de riqueza que é ficar na mão de poucos para nada. Só para ser guardado, depositado e ser objeto de guerras. Não. Não é esse o objetivo do ouro. Assim como não é de outros materiais até muito mais importantes do que o ouro. Então, o Criador iria colocar no planeta um mineral, né, ou um metal, o que quer que queiram que seja dito a respeito, que pudesse gerar as mortes, a vingança, as dores, o egoísmo e o orgulho? Não, meus filhos. Isso tudo é na cabeça humana. Se tivesse pensado efetivamente, teriam entendido que o ouro tem uma razão especial pela sua raridade. Mas é claro, tudo tem o seu momento e este momento chegou. E vós ireis dar o bom caminho ao mineral e também a todos os demais. Inclusive, vós podeis criar a água do éter. Vós podereis criar a água do éter. Não necessitareis mais das energias criadas de fósseis. Vós não necessitareis mais de queimar nada, nem poluir o vosso planeta. Na quinta dimensão, isto será algo ultrapassado. Mas enquanto vós estáis se dirigindo à quinta dimensão, soluções paliativas serão sim entregues, inclusive com entregas de riqueza, para que todos possam, por breves momentos ainda na terceira dimensão, usufruir uma pontinha do que é a quinta dimensão e assim evoluir sem o desencarne próprio das reencarnações. Porque a sua biologia está se modificando para ser mais etérea, menos densa. Esta é a
toda a riqueza de que vós necessitais. E o restante, meus filhos, eu lhes desejo e lhes imploro de alguma maneira que tenham muita fé no nosso Criador. Assim é. Eu me despeço aqui com a autorização do irmão Crayon, que também já se despede. Estão encerrados estes trabalhos e que todos que aqui vieram possam retornar acompanhados com seus irmãos que lhes trouxeram, seus verdadeiros anjos da guarda, como vós os conheceis, já aceitando a evolução que lhes bate à porta. Ao saírem, não esqueçam, Astar Sheran está lhe ofertando a espada e o escudo dele. Ouçam-lhe e recebam, se assim o desejarem, estes dois presentes, que lhes farão tão bem, ainda na terceira, na quarta e na quinta dimensão. Cada um deles, ou em cada uma dessas dimensões, a evolução destes equipamentos acontecerá e vós tereis consciência disso. Assim é. Então está bem, né?